Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do curso. Esqueci o nome do curso. Tadinha! Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do curso Manual de Gestão do Médico de Alta Performance. Essa aula de agora, nós vamos falar em como reter o talento, retenção de talentos, porque a gente já teve tanto trabalho para encontrar essa pessoa, para capacitá-la. Agora, a gente não pode perder essa pessoa ela tem que ficar aqui, retida, presa com a gente. Vamos lá? Quando a gente vai contratar uma pessoa, o contador sempre orienta a questão salarial. Existe hoje a lei trabalhista que define o piso salarial, né? Na verdade, não é nenhuma lei, são convenções trabalhistas que definem o piso salarial de cada categoria. Então, se a pessoa vai ser uma secretária, dentro do estado em que vocês estão, o sindicato define qual vai ser o piso salarial. Se vai ser um fisioterapeuta, se vai ser uma enfermeira. Para cada cargo, para cada função, existe a convenção coletiva que define o piso salarial. O que significa piso salarial, né? É o mínimo de salário que aquela pessoa pode receber. Aí a gente entra em algumas questões que, por exemplo, hoje no nosso país, alguns cargos, né, algumas funções, o piso salarial é considerado quase salário mínimo, né, um salário muito baixo e acaba se tornando impossível de uma família ou de uma pessoa viver com aquela renda, viver uma vida digna, né, com aquela renda. E isso faz com que as pessoas acabam procurando por outras oportunidades de trabalho sempre em busca de um salário melhor. Então, a primeira forma que eu trago aqui para que você, médico, gestor, como um bom líder, para que você consiga reter um talento que você encontrou, não pague o piso salarial, não pague o mínimo, tá? Vá sempre um pouco além, um pouco mais. E aí existem até algumas técnicas, né? Por exemplo, nos 3 primeiros meses eu posso até te pagar o piso, mas depois desse contrato de experiência eu vou garantir 10% de aumento. Quando você completar o ano eu vou te garantir 15% de aumento. Então isso tudo pode ser combinado antes, até porque aquela frase que eu trouxe para você lá nas primeiras aulas, né? Expectativas alinhadas, elas nunca serão frustradas. Quando a pessoa sabe ali o que vai acontecer com a carreira dela, quando ela sabe que em algum momento ela terá um aumento salarial, isso vai diminuir aquele desejo de ir em busca de um outro trabalho em que ela ganhe mais. Uma outra forma de você reter esse talento é a criação de um planejamento de metas. Meta é uma forma de trazer sentido ao tempo e às ações. Quem não tem metas bem definidas, vive os objetivos que são impostos pelas circunstâncias ou por outras pessoas. Um exemplo para deixar bem claro. Se você diz, vou viajar, e entra num carro para dar início à viagem, você não sabe qual caminho escolher, se precisa abastecer o carro, se você vai ter gasolina suficiente, pois nesse caso você não sabe nem o destino final. Mas se você fala, vou para São Paulo, ficará muito mais fácil saber qual caminho percorrer, se você precisa abastecer agora ou em qual momento será melhor, qual a localização que você fará paradas para ir ao banheiro, para tomar um café, por exemplo. Isso também acontece com as metas de uma empresa, sendo válido para você e para a sua equipe. O colaborador que desconhece as metas da empresa dificilmente entenderá o que precisa ser feito, como precisa ser feito e o porquê de ser feito. Vocês já viram alguns memes, né, em que os colaboradores dizem: vou trabalhar bastante para o meu chefe ficar rico. Ou vou trabalhar bastante para o meu chefe curtir férias na Europa. Essas falas são de pessoas que não sabem o porquê de executar aquelas ações e acredita que o chefe será o único beneficiado nesse caso.
Quando se tem metas criadas e compartilhadas com a equipe, a sensação do funcionário de que está andando em círculo ou de que ele trabalha e nada muda, reduz. Quem tem metas, coloca sua criatividade e disposição para o trabalho a serviço daquilo que pretende conquistar. É uma forma eficaz de evitar desperdício, inclusive de energia, e de dar sentido ao trabalho realizado. Pense comigo, se você não sabe o que você quer da vida, logo qualquer coisa serve. Logo, posso concluir que se o funcionário não sabe qual a meta da empresa, qualquer esforço feito para ele será suficiente. A meta é algo que precisa ser escrito e visualizado, tanto por vocês, profissionais da saúde, quanto pelos colaboradores. Se você não tem uma meta por escrito, não há provas, não há acordo e a validade perde a força. É como se um banco te emprestasse um dinheiro e não fizesse um contrato. E isso acontece não somente porque está apenas na sua cabeça, mas porque dificilmente você se lembrará dessas metas em todos os detalhes. Outra razão de ter as metas escritas é que se você não especifica, você pode se enganar com os resultados. Certa vez, conversando com um médico, ele me disse que gostaria de aumentar a sua renda mensal. Depois de um tempo, em conversa com ele, perguntei se havia conquistado as suas metas e ele me disse que sim. Então perguntei, você conseguiu aumentar em quantos por cento? E a resposta foi, fico com o que sobra no final do mês, depois de pagar as contas. Ou seja, nem ele tinha noção de sua meta e provavelmente ele transformou um resultado circunstancial na sua meta e teve a ilusão de conquista. Além de ter uma meta definida e descrita, é importante definir os passos necessários para a sua realização. Para isso, é importante criar um plano de ação. Quando você sabe as etapas que precisa percorrer, as metas deixam de ser inalcançáveis. Isso vale inclusive para as metas pessoais também. Exemplo, se você deseja conquistar um faturamento de R$100 mil por mês, você pode definir que será necessário agendar 60 consultas no mês, considerando uma consulta de R$400, o que te daria 24 mil, e que o faturamento de procedimentos deverá totalizar 76 mil. Logo, você sabe que é necessário agendar cerca de 15 consultas por semana ou 3 por dia, e que é necessário faturar uma média de 3.800 em procedimentos por dia. Perceba que se eu falo em 100 mil por mês, a sensação é de algo inatingível. Mas se eu penso nos números diários, parece algo muito mais fácil e palpável. Claro, isso aqui foi um exemplo muito superficial para ilustrar a ideia que eu quero trazer. As metas, elas precisam ser baseadas em evidências e para isso é importante realizar o levantamento pelo menos dos últimos 6 meses. Também é importante esclarecer que o planejamento não garante o sucesso, mas reduz as chances do fracasso. É aquela velha história, né? Quanto mais planejamento, mais sorte você terá. Uma regra crucial no planejamento de metas é a flexibilidade. O cenário pode mudar e, quando isso acontecer, o plano deve ser adaptado conforme a nova realidade. Essas adaptações são importantíssimas para evitar a frustração. Exemplo, se você deseja sair de férias em janeiro e passar 15 dias fora do seu consultório, a meta não poderá ser igual à de um mês normal, como o de março, por exemplo. Se não houver essa flexibilidade, o efeito poderá ser o oposto do que falamos até aqui, no sentido de que, já que não vai ter como atingir, eu nem vou me esforçar. Um último ponto importante é o reconhecimento pelas metas atingidas. William James, um famoso psicólogo americano, disse que o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de obter reconhecimento. Esse desejo de se sentir importante é uma das principais características que distinguem os homens dos animais. Porém, isso não é comum de acontecer. Valorizar o outro é uma das virtudes mais negligenciadas hoje em dia.
Em muitas vezes criticamos quando identificamos uma falha, mas quando gostamos de água não falamos nada. Esquecemos que a autoestima das pessoas precisa desse alimento. Então, se os seus colaboradores perceberem que todo o esforço e dedicação em busca de um resultado é inútil, e aí eu abro um parênteses, né? Inútil para eles, pois nada muda, não há reconhecimento, eles vão parar. Pois nós, seres humanos, e isso vale para todo mundo, só gastamos energia com aquilo que vale a pena. Veja esse exemplo. Eu trabalhei por muitos anos em um banco privado e lá tínhamos metas de absolutamente tudo. Só que, se eu vendesse seguro de vida, por exemplo, eu era comissionada. Se eu vendesse empréstimo, eu não recebia nada. E, logo, eu concentrava toda a minha energia para vender seguros. Repare que eu tinha uma meta dos 2 produtos, mas, por conveniência, eu focava naquilo que de alguma forma me dava retorno. E aí vem a principal dúvida de vocês, né? Mas como que eu vou criar essas metas e principalmente como que eu vou reconhecer esse meu colaborador? Agora que você já tem noção da importância de ter metas e de ter um planejamento para as metas, é a hora de elaborarmos as metas. Existem várias formas e estratégias e eu vou dizer aqui como eu faço na maioria das clínicas em que eu presto consultoria. Caso você tenha alguma dificuldade nessa parte, você pode fazer contato comigo através do Instagram. Vou deixar o meu perfil aqui embaixo, que eu vou te auxiliar. Então vamos lá, vamos fazer a seguinte simulação. Digamos que após um levantamento, eu identifiquei que no mês de janeiro você atendeu 18 consultas, fevereiro 25, março 36, abril 28, maio 32 e junho 25. Vou colocar esses números aqui na tela. E a média desses últimos meses foram de 27 consultas. Suponhamos que a minha meta, para vocês seja de 60 consultas particulares por mês. Para que aí você consiga pagar todas as despesas, ter uma renda boa, poder curtir o final de semana viajando. Vamos lá. Para atingir essa meta, eu estipulei o prazo de 12 meses. Agora que eu já tenho as principais informações, a gente vai fazer o planejamento, tá? Então, você vai criar uma variável, como por exemplo, entre 27 a 35 consultas, você pode pagar 1% de comissão sobre o faturamento. Entre 36 e 44, 1,2%. Entre 45 e 52, 1,4%. Perceba que quanto mais consultas esse colaborador marcar, essa secretária marcar, maior vai ser o comissionamento. Isso faz com que eles percebam que, opa, eu não vou parar aqui, eu quero sempre mais, pois quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. É aquela proporção, né? Não é só o meu chefe, não é só o médico que está ganhando. Eu também ganho mais na medida em que ele ganha mais. E nesse caso também, a gente define que se os colaboradores fizerem abaixo de 27 consultas, eles não vão receber comissão porque eles estão entregando um desempenho abaixo da média, né? O que não é interessante e não é legal. Então vamos lá, não cometam o erro de não planejar, de não fazer isso que eu estou fazendo aqui. O que eu mais escuto hoje são histórias como, eu pago R$10 de comissão por consulta, né? E agora eu tô sentindo que a minha secretária não se esforça. E é claro, não é estratégico. Pensa comigo, nesse caso, se ela já dá 10 consultas, ela vai receber R$100 a mais. Isso para ela pode ser muito bom. Pode ser que seja o suficiente e ela não vai querer evoluir, né? Então, 10 consultas para você é um panorama muito ruim, mas para ela não. Então, só é bom para ela, não é bom para mim. Qual é a vantagem em cima disso, né? A comissão, metas, ela precisa ser uma via de mão dupla. A secretária precisa entender que ela não pode parar, não pode estagnar, que pelo contrário, quanto mais ela fizer, mais ela vai evoluir. Então, a regra é criar uma tabela progressiva de reconhecimento, para que a secretária, o colaborador, o parceiro ali na sua equipe entenda que quanto melhor o resultado, mais ele ganha. Partindo de um princípio que para eu reconhecer, eu preciso faturar o mínimo para pagar as contas, para realizar a minha retirada.
Essas variáveis, como eu coloquei de sugestão, pode ser pela quantidade de consultas, de procedimentos ou de cirurgias, pode ser pelo faturamento, isso vai de acordo com a sua área de atuação. O que é importante lembrar é que nem todos os profissionais, às vezes, se sentem à vontade em falar de faturamento abertamente com a equipe e a meta ela precisa ser algo acompanhada por toda a equipe. Então, se faturamento é algo que você não fala, não crie metas em cima de faturamento, né? É melhor você trabalhar com quantidades. Bom, espero que eu tenha sido compreendida, né, como eu gostaria por todos, mas se por um acaso ficou alguma dúvida, alguma insegurança, me manda um direct no Instagram, quem sabe eu posso te ajudar. Essa questão é algo que realmente pode variar muito entre os profissionais de acordo com a sua área de atuação, mas eu quero realmente que você tenha uma equipe engajada, uma equipe que fique com você por muito tempo, que participe do seu crescimento, e eu estou aqui para te ajudar. E agora que a gente já fez todo o processo e inclusive definiu como a gente vai reter esse talento, é importante que esse talento tenha ciência das regras da sua empresa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre regras e condutas. Fique atento!